do caicoense Cildilon Maia é quem representa quem vai estar inclusive ao lado do jornalista o Wellington Macedo, né? Nesse depoimento à CPI dos atos de 8 de janeiro. Com certeza um depoimento que vai chamar a atenção do Brasil todo e até de outros países do mundo, né? E a gente está no nosso estúdio virtual com o advogado Cildilon, que vai falar para a gente da expectativa para esse depoimento do seu cliente hoje na CPI do dia 8, dos atos do dia 8 de janeiro. Bom dia, Cildilon, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito bom dia, meu amigo Marcos Dantas. Bom dia a Caicó e a todos os ouvintes do Panorama 95. Primeiro, como é que você está se sentindo aí, participando, inclusive, de uma defesa, né, de alguém que está sendo acusado aí de ter participado dos atentados do dia 8 de janeiro, né, e também participar de uma CPI que, com certeza, chama a atenção do Brasil todo? Muito tranquilo. A sensação de cumprir nosso dever profissional com a melhor técnica que nós podemos pôr à disposição dos nossos clientes. Como é que o seu cliente ele vai participar da CPI de hoje? Eu vi que você entrou ontem com habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Ele conseguiu algum direito, por exemplo, de hoje participar com algumas garantias na CPI? Ele vai participar hoje. A intimação dele para participação é emitida pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, tinha sido na condição de testemunha. Enquanto testemunha, ele teria a obrigação de depor e de falar a verdade sobre tudo que soubesse. Que nós postulamos no Supremo Tribunal Federal, através de um habeas corpus impetrado na data de ontem, foi que ele fosse considerado como investigado dessa CPMI. E esse direito foi reconhecido pelo ministro Roberto Barroso. Na condição de investigado, o tratamento é diverso, porque existe o direito de ausência, ou seja, de ser facultativa a presença para o depoimento, de acordo com a conveniência do investigado, bem como o direito ao silêncio e a assistência por advogado que possa exercer o seu trabalho na plenitude das suas prerrogativas profissionais. O ministro Barroso reconheceu que a condição dele é investigado, negando apenas o pedido que nós fizemos em relação ao direito de ausência. Porém, lhe garantiu o direito ao silêncio, lhe garantiu o direito de não prestar compromisso de dizer a verdade e de ter a assistência do seu advogado, no caso eu, a qualquer instante, inclusive mediante reunião reservada durante o procedimento que será realizado na data de hoje. Então a gente pode esperar um depoimento marcado durante toda a CPI pela ausência, por exemplo, de respostas. Vai prevalecer o silêncio em grande parte do depoimento do seu cliente hoje. Marcos, aqui nós precisamos chamar a atenção para um detalhe muito específico desse caso. O meu cliente chegou ao Brasil na última sexta-feira. Eu ainda não tive acesso a ele para que pudéssemos conversar, a não ser por 15 minutos no hangar da Polícia Federal, onde tivemos uma conversa vigiada. Eu requeri ao Supremo Tribunal Federal acesso aos procedimentos sigilosos, tão logo tomei conhecimento da designação da oitiva para a data de hoje. E o ministro Alexandre de Moraes ainda não apreciou esse meu requerimento. O meu cliente tem toda a disponibilidade de colaborar com a CPI, de colaborar com os fatos na medida dos seus conhecimentos, porém, antes disso, é necessário que a sua defesa tenha acesso amplo
e irrestrito de todas as acusações e de todos os elementos de prova que existem contra ele, assim como também ter tempo suficiente com ele para esclarecer do que existe contra ele e orientá-lo tecnicamente dos seus direitos. Isso não foi possível até este momento. Portanto, na data de hoje, a minha orientação profissional é de que ele faça o uso do seu direito ao silêncio, sem prejuízo de que em um momento seguinte, daqui a alguns dias, quando o Supremo permita o acesso a essas informações e quando a defesa possa, de fato, exercer o seu trabalho técnico de orientação do cliente, ele retorne, inclusive por requerimento próprio, à CPMI, para fins de esclarecer tudo que ele sabe e que ele pode contribuir para a nação brasileira. Doutor Cídolo, só para a gente finalizar, a gente tem assistido nos últimos dias aí vários embates entre o Supremo Tribunal Federal e a CPI, né? Até declarações, por exemplo, do presidente Arthur, de que está existindo uma interferência do Supremo Tribunal Federal nos trabalhos na independência, por exemplo, do Congresso Nacional de apurar os fatos, né? O Supremo Tribunal Federal deu direito, por exemplo, de dois depoentes não comparecer à CPI. Agora dá, inclusive, não só nesse com o seu cliente, mas em outros também, o direito de permanecer em silêncio, né? Isso cria um clima realmente de instabilidade para o advogado, por exemplo, até para o depoente, de chegar numa CPI, onde já tem uma queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal e o próprio Congresso Nacional? Não, eu não acredito que haja instabilidade. O que nós precisamos é, de fato, estabelecer uma baliza de atuação da CPI. A Constituição Federal de 88, ela garante às comissões parlamentares de inquérito os mesmos poderes investigatórios das autoridades judiciais. Porém, tais poderes devem ser exercidos exatamente nos mesmos limites que as autoridades judiciais os exercem. O direito ao silêncio, nenhum juiz brasileiro deixa de respeitar, né, quando está diante de alguém que é investigado ou acusado de algum crime. E essa mesma regra vale para as CPIs, assim como o direito à assistência ampla por advogado, que tanto vale na esfera judicial quanto vale perante as CPIs. Portanto, eu não acredito que o Supremo esteja, pelo menos nessa hipótese, invadindo a competência do Congresso Nacional ou tolhendo a independência do Poder Legislativo. Muito pelo contrário, o Supremo está sendo chamado a arbitrar uma circunstância e está lhe dando a baliza que quem estabeleceu foi a Constituição Federal de 1988 e nada além disso. Obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Muito obrigado a todos. Um grande abraço para Caicó, para a minha região do Seridó. Conversamos com o advogado